ministro da Economia, Paulo Guedes, nega o descontrole de preços e afirma que a inflação no Brasil está dentro do jogo. Segundo ele, que participou de um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, o mundo inteiro está enfrentando o mesmo problema. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 8,99%. Essas coisas estão acontecendo, aí a inflação sobe um pouco, todo mundo, descontrole. Não há descontrole, a inflação está subindo no mundo inteiro. A inflação americana vai ser 7% esse ano. Então a nossa ser 7 ou 8 também, estamos dentro do jogo. Agora, o Banco Central já está aí, a independência do Banco Central já aprovada, e o Banco Central vai enfrentar isso aí. De acordo com o mais recente boletim Focus do Banco Central, a inflação deve encerrar o ano no Brasil deve encerrar com uma inflação projetada em 7,1%. Olha, vamos lá. A inflação nos Estados Unidos está muito acima do normal, mas não está em 7%. Está em 4,5%. Essa é a previsão para esse ano. Quanto à nossa inflação sob controle, esperamos que o ministro esteja certo, saiba do que ele está falando. Só que em março desse ano, ele, quando a gente lidava ainda com uma inflação um pouquinho acima dos 4%, namorando ali com os 5%, ele disse que não poderia aumentar os pagamentos do auxílio emergencial acima dos R$250, exatamente porque a inflação e os juros poderiam disparar. Aspas para Paulo Guedes. Se fizermos isso, disse o ministro lá em março, a inflação, que está subindo rapidamente, vai passar de 6% ao ano até julho. Por enquanto está setorial, mas está começando a ficar generalizada. Aí ela vai embora, vai para 7%, 8%, juro vai para 9%, 10% ao ano. E aí o Brasil começa a entrar em colapso por falta de compromisso com o protocolo fiscal. Então, aquele cenário muito negativo que foi descrito por Paulo Guedes em março, de fato está acontecendo. E Paulo Guedes acorda e dorme sob pressão do presidente da República para aumentar o valor do novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Portanto, por que é que não estamos em colapso agora? Se aquele cenário que estamos vivendo exatamente neste instante, um IPCA com alta de 8,99%, vamos colocar aí 9%, que Paulo Guedes definiu como colapso lá em março, por que não estamos nessa situação agora? Tá? Não fui eu que disse, não foi a Carla Bigato, nem a Sheila Magalhães, nem o Galo. Foi o próprio Paulo Guedes. Esse cenário que estamos vivendo hoje é um cenário de colapso. Não obstante, agora Paulo Guedes nega o descontrole dos preços e diz que a inflação no Brasil está dentro do jogo. Então o jogo mudou. Né? Não tem outra maneira de interpretar as falas do presidente, do ministro. E naquela mesma época, quando Paulo Guedes negava esse descontrole, ele dizia também, afirmou numa entrevista ao site Jota, que o Brasil, com a aprovação rápida das reformas, se tornaria o grande polo de investimentos de 2021. Bom, as reformas ou estão paralisadas, ou estão andando a passos muito lentos, ou são aprovadas de forma incompleta, fatiada, não o suficiente para causar mudanças imediatas. E o Brasil, estamos chegando em setembro, está bem longe de ser um polo de investimentos mundial para o investidor. Pelo contrário, o investidor está correndo daqui com medo da instabilidade política. O cenário não é bonito. Então, palavras, palavras e palavras. Paulo Guedes é muito bom de bico, mas o cenário que ele desenhava como catastrófico, colapsado, é esse que estamos vivendo agora. Para onde vamos, ministro? Em frente. Ele pode até ser bom de bico, mas às vezes dá umas bicadas bem erradas, bem tortas, né, Megali? De que jogo o ministro está falando? De que Brasil ele fala? Porque é impressionante. Assim, primeiro que ele é o técnico, né, nesse jogo. Ele precisa se colocar na posição de técnico. Ele não está na arquibancada, não é comentarista. Precisa agir. O técnico precisa agir para não tomar goleada. Já que estamos nesse campo de jogo, né, que ele mesmo falou, faz parte do jogo e tal. Qual é o jogo? Do desemprego, do empobrecimento da população, de queda drástica no poder de compra da população brasileira, do brasileiro que não consegue mais comprar carne para comer. Esse é o Brasil real.
sobre o qual o Guedes não fala, porque ele fala, tudo isso é parte do jogo, não ter emprego, é parte do jogo, não conseguir comprar carne. Isso é parte do jogo? Que jogo é esse? Esse jogo a gente não quer jogar, não. A gente não quer perder desse jeito, não. Muito esquisito esse Brasil que o Guedes acha aí que faz parte do jogo, que tá tudo certo e tal. E, aliás, a gente vai continuar falando de coisas que pesam muito no bolso do brasileiro. Cálculos feitos pela Agência Nacional de Energia Elétrica apontam que a conta de luz pode subir 16,6% no ano que vem, o dobro deste ano. A alta seria puxada por fatores como a crise hídrica e a disparada do câmbio, e também do IGPM, que é usado para o reajuste de alguns contratos. Desde janeiro, as tarifas para os consumidores residenciais tiveram um aumento médio de 7,1%. Em alguns estados, esse reajuste foi ainda maior, de 11,3%.